Olá, meus amores, tudo bem? Graça e paz do nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor, que alegria, né? Mais uma semana se inicia e uma semana tão especial. É nossa semana de oração. Nós estamos juntos com a Tia Cecel, gente, vocês não estão entendendo. Não tem desses vídeos que estão sendo passados para nós, é tudo novo, não tem nada no YouTube. Ela fez isso para nós. Olha que coisa linda, né? Que privilégio nosso, né? Poder fazer um devocional com a tia Cecel. Olha que alegria, né? Muito bom, eu tô muito feliz, tá? Eu sei que você já fez o devocional com a tia Cecel, sei que você já orou, certo? Então, o que eu quero agora nesse momento é que você se concentre. Eu vou fazer aqui uma revisão para você fazer o seu simulado. Ai, gente, é muito chique isso. Eu tô apaixonada, confesso para vocês que eu tô achando assim mega legal, muito, muito, muito legal mesmo. Vocês estarem fazendo simulados agora. Olha só, né? Muito show de bola. E para que você se saia bem, eu quero que você preste atenção, tá? Como sempre, eu tenho tempos. Tenho que cuidar do meu tempo, você sabe disso, né? O Arthur disse que acha muito engraçado quando o meu vídeo corta, né? Mas Arthur, eu preciso te falar, é um desespero para prof. Mas daqui a pouco tudo se resolve, né? Hoje, por exemplo, eu tenho sobra de tempo para gravar o vídeo, mas eu preciso me organizar para não prender você muito tempo, tá? Então, o que eu quero que você faça quando você abrir a sua prova? Primeiro, você vai encontrar lá o espaço para colocar o seu nome. Você escreve seu nome, preenche seu nome completo, digitando, tá? Escolhe a sua turma, quarto ano A ou quarto ano B, tá? E aí vai para a próxima sessão. Próxima sessão é para você responder as questões, tá? E daí lá tem algumas instruções. Eu quero que você leia aquelas instruções e que você preste muito atenção no enunciado das questões, tá? O que é o enunciado? É aquela parte. Deixa eu pegar uma aqui. É aquela parte da orientação, tá? É aquela parte da orientação, ó. Aqui vai ficar invertido para vocês, mas é a pergunta, tá? O enunciado é a pergunta. Eu quero que você preste muita atenção nesse enunciado, que você leia, que você entenda, tá? Esse enunciado para depois ler o texto, para depois ver o que está sendo pedido para você assinalar, tá? Porque vai ser só de marcar X, se não me engano, em língua portuguesa tem uma questão que é uma questão aberta que você vai digitar para mim a sua resposta, tá? Pense bem para digitar. Depois digita lá e aí envia para mim, clique em enviar, tá bom? Vamos começar a nossa revisão então? Muito bem. A primeira coisa que eu coloquei na avaliação é sobre provérbios, porque afinal de contas foi o primeiro conteúdo que nós estudamos, tá? E lá na página 4 e na página 10, nós temos a explicação do que é um provérbio, né? Provérbio é um ditado popular, é uma frase feita que as pessoas repetem quando certas circunstâncias acontecem, né? Se eu estou preocupada com alguma coisa, por exemplo, eu falo, eu tô com uma pulga atrás da orelha, né? Porque eu estou preocupada com alguma coisa, tem algo me incomodando. Eu tenho uma pulga aqui atrás que fica me mordendo? Não, eu não tenho, mas eu tenho uma preocupação que está me incomodando. Quando eu digo a vaca vai pro brejo, né? Eu tenho realmente uma vaca que caiu numa lama muito grande e eu tenho que pensar como tirar ela de lá, o que é muito difícil? Não, né? Porque o provérbio, ele extrapola o sentido real, ele vai além do sentido real, né? Quer dizer que aconteceu um problema grave e que eu não tenho ainda ideia para resolver, né? Se eu digo você cutucou onça com vara curta, eu tô querendo dizer o quê? Dizer que você está caçando confusão, tá? Então, provérbio é um ditado popular, é uma frase feita que as pessoas repetem quando acontecem situações em que aquela frase feita, aquele ditado popular combina com aquela situação que aconteceu, tá bom? Para ficar mais engraçado, para ficar mais leve, para ficar mais suave, né? Os ditados populares, eles vão trazer geralmente à tona uma circunstância, às vezes nem sempre muito positiva, né? Tem um que é assim, filho de peixe, peixinho é. O que você acha que isso significa? Filho de peixe, peixinho é. Significa que o
o peixe pai é grande e o peixe pequeno e o filho é pequenininho? Será que é isso? Não, né? Significa que filho daquela pessoa vai nascer parecido com ele, tá? O Davi, por exemplo, as pessoas dizem que o Davi é a minha cara, né? Que ele é muito parecido comigo. Então eu poderia dizer filho de peixe, peixinho é. Um peixe, por exemplo, não vai ser filho de um peixe uma enguia. A enguia não vai ser filha de um peixe. A enguia ela vai ser filha de outra enguia. Entende? Então, assim, nós nos parecemos com os nossos pais e com as nossas mães. Ok? Combinado assim? Muito bem, tá? Então, encerramos aqui a questão do ditado popular. Vamos para adjetivos, tá? Estudamos também bimestre passado e esse bimestre a questão dos adjetivos, tá? O que é o adjetivo? Ele é uma característica de um ser ou de um ser humano ou de um objeto, tá? Eu lembro até que eu usei a professora Vívia é linda, né? Pitira, pitira! A professora tenta ficar menos desajeitada no vídeo, mas a professora de linda tem muito pouca coisa. Vamos pensar que o coração, talvez, né? Esteja tentando ficar mais lindo a cada dia. Mas é só. Mas então, assim, só para você entender, este linda, ele está se referindo a Vívia, né? Então, este lindo é o adjetivo, é a característica da professora, né? Hoje a gente poderia colocar o que realmente eu sou, durona, né? A professora Vívia é durona, ser firme, ser exigente é uma característica da professora Vívia, tá? Bora pra frente que meu tempo tá passando, tá? Outra coisa que vai ter lá é sobre gênero textual, tá? O que é gênero textual? Os gêneros textuais, eles existem em uma grande variedade. O que são os gêneros textuais? São os vários tipos de texto que a gente tem, tá? Por exemplo, eu tenho o poema. O poema é um gênero textual. Ele serve para quê? Ele serve para divertir, às vezes ele serve para conscientizar. Eu tenho o HQ. O HQ serve também divertir, conscientizar, brincar com as palavras e as imagens juntas. Eu tenho a carta. Para que serve a carta? A carta serve para eu me comunicar com alguém e ela tem certas características. Ela tem que ter lá a data, ela tem que ter o local, ela tem que ter o vocativo, que é o jeito como eu chamo a pessoa, ela tem que ter alguma coisa que eu queira contar ali na carta e aí depois tem uma assinatura. Então, todos esses textos, eles servem para alguma coisa. O texto jornalístico, por exemplo, né? Nós estudamos texto jornalístico, lembra que nós estudamos? Da pombinha, né? Eu não me lembro. Gigisalba, se não me engano, é Gigisalba, né? Um passarinho muito lindo que um fotógrafo conseguiu captar a imagem dela num determinado momento e ganhou um concurso. Daí lá tinha o quê? Nós tínhamos lá uma notícia, né? E para que serve? Onde que tá a notícia? A notícia está lá no jornal, mas para que serve a notícia? Para contar algo. E a notícia ela tem certas características, né? É o quem, o quando, o onde, o como e o porquê. Tem que todas essas respostinhas tem que estar naquele texto lá, tá? Mas para que serve o texto jornalístico? Ele serve para te trazer uma receita, ele serve para te trazer uma história, ou ele serve para te informar sobre um determinado assunto, para divulgar uma notícia do dia a dia? Para que ele serve, tá? Então leia bem o enunciado e leia o que está sendo perguntado, tá? A carta eu já falei, né? O texto que vocês vão ver lá, ele tem todas as características de um determinado gênero textual, tá? Então você vai ter lá, você vai encontrar lá a data, o local, você vai encontrar o corpo do texto que está contando alguma coisa e você vai encontrar uma despedida e uma assinatura, tá? Esse gênero textual é chamado de quê? Ele é chamado de poema. A prof falou agora há pouquinho, né? O que era? É uma notícia?
A prof também falou agora há pouquinho, né? Não vou dar mais dicas, senão vou acabar respondendo a sua prova para você. Olha só, que coisa, né? Uma coisa que é importante a gente saber é a diferença entre parágrafo e estrofe, né? Nós já estudamos isso também, desde quando a gente estava lá no início do ano, que nós estudamos na sala de aula isso, né? A prof explicou para vocês a diferença entre estrofe e parágrafo, tá? O parágrafo, ele vai ser subdividido, ele vai ter linhas cheias, tá? Ele vai ter linhas cheias e ele vai ser dividido dentro dessas linhas cheias. O poema, não. O poema vai ser dividido em linhas nessas frases mais curtas, como a gente estudou agora, ali nos textos de cordel, tá? São aquelas frases mais curtas que nós chamamos de verso, tá? Cada linha do poema se chama verso e o conjunto de linhas do poema nós chamamos de estrofe, tá? Então você vai ler um determinado texto lá para mim e você vai me dizer se ele é um poema, se ele tem versos, se ele tem estrofes ou se ele tá dividido em parágrafos, tá? É isso que você vai fazer lá para mim, tá bom? Outra coisa que você vai fazer para mim é a combinação das palavras. Lembra que nós estudamos os pronomes, né? E nós vimos que os pronomes eles vão se combinar, tá? Por exemplo, se eu digo minha casa é uma bênção, é aconchegante. Faltou alguma coisa ali para combinar com a palavra casa. E eu não quero que seja casa, porque senão o meu texto vai ficar repetitivo. Minha casa é uma bênção. Minha casa é aconchegante. Não, isso é texto lá de primeiro aninho, né? Não, eu quero alguma coisa, algum pronome que vá em busca da palavra casa. Vai ser o quê? Ela, né? Ela. Então, eu vou usar ele para casa? Não, ele é no masculino, casa é uma palavra feminina, então eu vou usar ela, tá? E esse é um pronome que serve para retomar a palavra casa, ou seja, o meu texto vai combinar, a gente vai fazer uma combinação de palavras para não deixar ele repetitivo, tá bom? E você vai ler lá a frase e você vai encontrar nas alternativas você vai encontrar lá nas alternativas uma resposta só, tá? Em todas as questões ali é uma resposta só uma alternativa que responde a pergunta. Então leia bem as alternativas também para encontrar a sua resposta certa, tá? Outra coisa que você vai ter lá no teu simulado é um HQ, tá? Preste muita atenção, faça bem uma leitura bem atenta desse HQ, tá? É do Carlos, nós vimos um texto bem parecido com esse lá no primeiro bimestre, quando a gente fez o estudo de cartas, né? Que nós fizemos lá, e daí temos o HQ, aquele do passarinho, tá? É do mesmo, do Carlos, é do mesmo autor, tá bom? E eu quero saber de você, a primeira coisa que eu pergunto para você, qual é a finalidade do texto? O que significa isso? Para que ele serve? Ele serve para que aquele HQ ali? Você vai ler, vai interpretar, vai ler as alternativas e vai ver para que ele serve, tá? E a última questão é sobre sinais de pontuação, tá? Nós estamos estudando isso ao longo de toda a história, primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? E vai estudar no quinto de novo, vai estudar a vida toda. Se a gente estiver estudando, a gente vai estar aprendendo coisas novas sobre o sistema de pontuação, tá? Mas o que eu quero ali de você? Ali, no mesmo texto do HQ, tem um sistema de pontuação, tá? Então, você vai me dizer, por exemplo, o que eu quero que você entenda? A revisão rapidinha aqui sobre sinais de pontuação, tá? Para que serve os sinais de pontuação? Eles servem para dar, para quem está lendo o nosso texto, um sentido, tá bom? Então, por exemplo, assim, se eu uso uma exclamação, aquela frase em que eu usei a exclamação no final, ela tem que causar o quê? Uma surpresa
parabéns! Esse parabéns, para ter essa expressão linguística que eu acabei de expressar na minha fala, ela tem que ter ponto de exclamação no final. Se eu quero uma pergunta, eu vou usar o quê? Se na frase eu coloquei uma pergunta, eu quero dar ideia de quê? Interrogação. Eu vou usar, se eu uso a interrogação, eu quero dar ideia de quê? De pergunta. Mas como? Para eu ler com essa entonação, tem que ter o quê? Um ponto de interrogação, tá? Se eu uso o ponto final eu quero dizer o quê? Que aquele grupo de ideias ali acabou, que eu vou iniciar um novo grupo de ideias sobre o mesmo tema, mas eu vou iniciar um novo grupo de ideias, tá? E reticências. Para que serve a reticências? É quando a ideia que foi passada com aquelas palavras ali ainda não acabou. Ela vai ter uma sequência, ela vai ter uma atividade ou uma continuidade ali, tá? Você vai perceber isso no HQ que eu coloquei ali no nosso simulado, tá? E por fim a vírgula. O que é a vírgula? Qual é a ideia da vírgula? Eu vou usar uma vírgula quando eu faço uma pausa curta, tá? É quando eu quero dividir um grupo de ideias, mas dentro de um mesmo tema. Mas eu quero dividir aquele grupo de ideias e a minha ideia ainda não foi finalizada, então eu vou usar uma vírgula. Tá bom, meus queridos? Essa é a nossa revisão. Eu espero que você faça ela com muito carinho, muito amor, muita responsabilidade, tá? Porque eu quero saber como que você está, tá? Eu quero saber se você está conseguindo absorver os conteúdos que nós estamos passando para você, tá bom? Preparei o nosso simulado com muito amor e carinho, espero que você faça exatamente como eu sempre te peço para fazer. Faça tudo como se fosse para o próprio Deus, que aí não tem falha, tá bom? Deus te abençoe e até amanhã!